Olá, sagitarianos! Como vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Sagitário. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração. Aquelas que não ressoarem, você deixa aí. Leitura para o signo de Sagitário. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Sagitário, precisam saber para este momento das vossas vidas. Quais são os recados? Quais são as orientações do universo para os queridos regidos sob o signo de Sagitário? O que eles precisam saber para este momento? E vamos lá, signo de Sagitário. Uma energia mental aqui para vocês. Um planejamento, gente. Olha só que lindo. Gente, olha só que lindo isso. E ainda mais, né? Numa data como hoje, que é um portal, né? Considerado um portal aí, 8/8, e vocês num passo à frente. Eu tenho visto isso nas vossas leituras, aqui a energia do número 9, que me traz essa sensação de que vocês realmente estão nesse fluxo, estão em sintonia com a prosperidade. Falando sobre essa energia do portal, não existem coincidências, né? Nada por acaso, mas olha só que interessante, né? Vocês sabem que as leituras aqui do canal O Equinócio Tarô são atemporais. O que é uma leitura atemporal? É uma mensagem que ela vem para aquele momento em que o vídeo, pá, chegou para você. Então vamos supor que esse vídeo vai chegar daqui a, né, sei lá, 3 meses para você. Então é para aquele momento. Mas está sendo gravado, né, na energia do portal 8/8, né? Dia 8 do mês 8 de agosto, né? Mês 8, agosto. E aí, gente, o que esse portal traz? Uma energia dupla da frequência do número 8. Então, assim, possibilidades infinitas para vocês. E como vocês já estão numa energia, que eu tenho observado isso, de todas as leituras que eu tenho feito para vocês, né, ao longo do ano de 2025, eu tenho percebido isso. Então, assim, vocês estão numa frequência muito positiva e sempre a passos largos. Então, olha só que interessante, a energia do número 9, bem no centro da vossa leitura, e aqui, olha, esse florescimento. Num ano, olha como nada é coincidência, não é nada por acaso, olha isso. Num ano que fala sobre colheita. Ou seja, é aquele ponto culminante, é aquele ponto de tudo aquilo que você planejou, de tudo aquilo que você idealizou. Inclusive, o portal fala sobre isso, né? Daqueles sonhos, daqueles ideais que a gente tem, os mais auspiciosos, né? Assim, sem limites, sem fronteiras, sabe? Quando a gente imagina algo que não tem um limite, é inimaginável, né? A gente simplesmente sonha com aquilo, idealiza aquilo pra gente, né? E cria aquela tela mental, sem gerar, né, aquela preocupação, mas simplesmente tendo aquela visualização de saber que, ok, aquilo, né, eu vou vivenciar aquilo, eu vou ter aquilo, né, eu vou desfrutar daquilo, enfim. Então, assim, aqui essa visão da águia, né, aquela visão além do alcance. Então, realmente, gente, nós estamos falando sobre a colheita e a materialização, aqui a semente da vida, né, através
dessa representação geométrica aqui, então me dizendo que realmente é o momento da colheita para vocês, de tudo aquilo que vocês pensaram, planejaram, estruturaram, isso chega à materialização. E numa data como essa de um portal, gente, realmente é uma mensagem muito profunda para vocês. Olha só o que vem aqui, gostei dessa energia. Vamos lá, meus queridos, então vocês abrem com essa frequência muito poderosa, com essa energia muito forte, né? E aqui, olha só que interessante, 2 vezes a energia do número 2, me dando uma base, me dando uma estrutura. Aqui, essa poltrona, né, vem exatamente fazendo essa base, aqui os 4 pés, ou seja, a energia do número material, número 4, que representa a nossa terra, que representa a materialização, que começou aí num pensamento, começou aí numa ideia, vocês tiveram que fazer uma escolha. Então já estamos falando sobre situações aí que vocês já estiveram pensando sobre isso, são aqueles momentos em que a gente se vê meio que na dúvida, meio que na indecisão, né? O que é melhor, qual é o melhor caminho, qual é a melhor escolha. E aí nós podemos levar isso para várias áreas das nossas vidas, né? Quando que a gente não se viu, né, nesse ponto de 2 caminhos, 2 escolhas que a gente tem que fazer, às vezes 2 relacionamentos, às vezes 2 trabalhos, às vezes optar por o estudo e um trabalho, fazendo tudo, né, ao mesmo tempo. Então, assim, é sobre aqueles momentos de realmente decisão em que você precisa encontrar esse equilíbrio no seu pensamento e escolher uma coisa e fluir nesse movimento, né? E aqui me mostra isso, me mostra que essa escolha, gente, e sempre que a gente tá falando de escolha, né, em todo momento é muito importante falar sobre isso para vocês, porque é inerente, né, ao movimento da vida. Isso, em todo momento, nós vamos estar fazendo escolhas. As escolhas que nós fazemos vão compondo o nosso jardim, digamos assim. Então, cada escolha é como se fosse uma semente plantada e é um potencial infinito para que a gente possa desfrutar dessa colheita, né? Então, até como eu gosto de exemplificar para vocês, falando sobre a nossa querida Cora Coralina, poetisa maravilhosa, né? Ela dizia que a nossa vida era como uma grande colcha de retalhos. Então eu vejo cada escolha que a gente faz como essa composição dessa colcha de retalhos. Então nós vamos sim viver e desfrutar, assim como essas flores aqui no centro da vossa leitura, que representam para mim a conquista, a realização, né, a satisfação, elas vão acontecer mediante um pensamento, assim como essa águia aqui. Então é aquele pensamento reto, é aquele pensamento certeiro de onde eu estou e para onde eu estou indo, o que eu quero fazer. E essa escolha, e aí vem o grande, né, recado aqui para vocês do universo de Deus, do divino, né, dizendo que essa escolha, ela parte mediante a união de 2 potências. Então, primeiro, a nossa capacidade, né, primeiro não vou dizer primeiro uma coisa, depois outra, mas as 2 coisas ao mesmo tempo, tá? Imagina que você está fazendo um bolo e você tem que colocar ali junto o ovo e você tem que colocar a farinha também, tá? Então, assim, imagina que você está, né, ou o ovo e o açúcar, enfim, né? Então, imagina que você está misturando tudo e é ali ao mesmo tempo, tá? Então, nem prioridade para uma coisa, nem prioridade para outra. Então, primeiro, a potência desse pensamento reto, porque na dúvida, na indecisão, a gente não consegue escolher de forma plena, entrando até nessa energia do número 8 que o portal pede. Então não conseguimos escolher de uma forma que nos conecta ao nosso potencial, que nos aproxima da completude, né? Então, primeiro, o pensamento que deve ser reto e apurado, exatamente como o olhar de uma águia, né, que detecta qualquer tipo de movimento, que detecta a sua caça ali, né, de uma forma muito esperta, muito astuta. Então, também aliado a isso, esse pensamento reto, o movimento do amor, aquilo que te traz paixão pela vida, aquilo que acende o seu coração, que eu falo para vocês, que te dá aquele tchatcha, que acende, que te coloca realmente, essa carta ela vem para trazer essa potência, que te liberta de certas coisas que justamente fazem com que você se sinta na dúvida,
né? E te traz a sensação de renascimento. Então, assim, te aproxima de uma ambição positiva. Olha só que lindo esse arquétipo. Um arquétipo que ele está com as duas espadas. Eu vou mostrar depois para vocês, eu vou até deixar aqui, porque senão depois eu acabo esquecendo. Eu vou deixar aqui um deck tradicional, que eu quero mostrar a diferença de como o desenho deste rei está representado. Mas, de qualquer forma, esse rei ele traz uma camada muito interessante. Por quê? Porque nesse desenho, olha só como estão representadas as espadas. As duas espadas estão assim. Bom, ele não tem uma, ele tem duas espadas, justamente a energia que vocês veem vibrando. E as espadas estão apontadas para baixo. Então, traz aquela conexão de base, estrutura. Eu sei o que eu quero, está definido isso para mim. E a minha paz interior, ela é como uma condição sine qua non, é condição sine qua non para que eu possa viver. Então é sobre aquele movimento, daquela ambição positiva, ou seja, daquilo que me faz feliz, que me movimenta, que me dá alegria, que me traz expertise, não é aquela ambição desenfreada que nos faz passar por cima das pessoas, né, como um rolo compressor, como se ninguém importasse. Não é nesse movimento, mas é de sentir o propósito, de sentir aquela vontade de, ok, vou levantar pela manhã hoje, vou fazer minhas coisas, vou fazer minhas atividades, eu tenho meu objetivo, eu sei onde eu quero chegar, então vou fazer as minhas escolhas todas alinhadas ao meu pensamento, que me aproxima daquilo que eu desejo, e também a minha energia interna, que deve estar alinhada a isso. Tá bom, meus queridos? Então aqui essas duas somas de forças e que me trazem também essa libertação mediante algum tipo de cenário que porventura estava deixando você na dúvida e distanciando vocês exatamente desta colheita. E aí, aquelas opções, como eu falei para vocês. Então, às vezes aquele relacionamento, eu vou citar alguns exemplos, tá? Nós estamos numa leitura de cunho geral, não é uma leitura particular, tá bom, meus queridos? Então, estou levantando aqui algumas possibilidades para vocês, tá? Mas, de qualquer forma, se atenha ao cerne, à essência, ao eixo da mensagem, tá bom, meus queridos? Então, vamos supor, é sobre aquele movimento em que você se vê num relacionamento e aí aparece uma outra pessoa e aí você fica na dúvida se você deve continuar naquele relacionamento ou se você deve ir para aquela outra pessoa, né? Ficar com aquela outra pessoa. Ou às vezes é sobre aquele trabalho que você tem e aí de repente, uau, apareceu uma outra possibilidade de trabalho. E aí você fala, poxa, fico onde eu estou ou vou para esse outro lugar. O que fazer? Qual é o melhor caminho? Né? E aí a sabedoria de fazer aquilo que o Aristóteles falava, né? Saber-se é o início de toda a sabedoria. Então a primeira coisa, a gente precisa saber quem nós somos. E alinhar tudo isso aos nossos, lembra da espada, né? Fincada no sol. Alinhar tudo isso aos nossos propósitos. Então, se de repente, vamos supor, você está num relacionamento que você sente que você está vendo a sua vida passar pela, sabe, parece que você está ali olhando na janela, levanta um dia, termina um dia, nasce um dia, finaliza um dia e você está lá do lado daquela pessoa que parece que, né, nada. Não tem aquela, né, não tem aquela alegria, não tem aquela motivação, você não vê nada florescer, você não vê a sua conexão com seus propósitos, com seus ideais. Aqui tem um movimento muito seu, então de repente aquela pessoa que te puxa, que freia os seus ideais, aquela pessoa que de repente você fala, poxa, eu tenho um planejamento, eu tenho uma vontade, eu já vislumbrei isso, eu já sei exatamente que isso vai me trazer riqueza, que isso vai me trazer prosperidade, que isso vai me trazer bem-estar, porque aqui nós estamos falando também sobre bem-estar, inclusive, gente, falando sobre possibilidades aqui de se conectar com o dinheiro, aqui tem uma energia muito favorável para isso, tá bom? Então, assim, de retorno financeiro, então, às vezes, se é sobre aquele outro cargo, com o potencial de você ganhar mais, tá bom, meus queridos? Aqui também não é só sobre isso, por quê? É importante colocar isso para vocês aqui, porque a leitura traz esse viés. Quando a gente está bem, quando a gente está feliz, quando a gente vê que realmente nós estamos alinhados e livres, né, nesse sentido, não livre para a gente sair fazendo o que a gente bem entende, porque nós convivemos em meio a uma sociedade, mas
livres no sentido de alinhar o nosso propósito aos nossos ideais, aos nossos feitos e ver que está tudo, né, fluindo direitinho, organizado, numa harmonia perfeita, assim como uma música que tem os seus intervalos, que tem o seu compasso, que tem a sua harmonia, então a gente vai fluindo mediante uma harmonia, numa cadência, né, tudo bonitinho, tudo direitinho. Então, automaticamente, quando isso acontece, a nossa saúde, o nosso bem-estar vai florescer também. Então, aqui falando sobre aquela energia de que, poxa, eu estou bem, eu estou vendo a minha vida bem. Então, tudo ao meu redor vai florescer. Tá bom, meus queridos? E falando também sobre isso, vem uma energia linda aqui para vocês, dessas taças com essas libélulas, também me trazendo essa sensação de libertação para vocês. Inclusive, se vocês virem aí algumas, não só pássaros, mas também libélulas. Ai, gente, olha só, aqui tem 3 águias. 1, 2, 3. 3 águias para vocês e aqui 3 libélulas. Olha só que interessante. E aí traz a energia do número 6, que é uma energia de harmonia, que é uma energia de plenitude. Perfeito para vocês nesse momento. Então, se vocês estiverem, ouviram, né, uma águia, ouviram aí libélulas, isso não é um acaso, isso é um sinal do universo de que vocês estão sendo protegidos, de que vocês estão sendo orientados e principalmente que você está no caminho certo. Essa colcha de retalhos que você está fazendo aí ao longo da sua vida está em sintonia com o universo. Tá bom, meus queridos? Preste atenção aos detalhes. A gente sempre tem que prestar atenção a isso. Esse arquétipo que está aqui, ele é muito atento a essas movimentações. Então, preste atenção a estes sinais que o universo está sempre emanando. Muitas vezes a gente cai num vídeo, ou pega um livro, enfim, e a gente abre, a gente fala assim, nossa, impressionante, parece que essa mensagem é para mim. Eu super acredito nisso, porque isso também acontece na minha vida, né? E é sempre naquele momento em que você mais precisa. Às vezes até comigo, eu tô mexendo nos oráculos, tô embaralhando, tô organizando, enfim, as coisas, eu puxo uma carta e falo, nossa, perfeito para aquele meu dia, né? Não me excluo disso. Então, assim, a gente sempre tem que estar percebendo todos os sinais que a vida está nos trazendo. É sempre uma forma de Deus estar se comunicando através, né, de pessoas, de repente até através de mim neste momento, pessoas, vídeos, obras literárias, né? Formas de o divino estar se comunicando conosco. E falando sobre as libélulas, me traz muito essa sensação de liberdade, aqui vem essa liberdade para vocês. Então, como eu falei, aquele relacionamento em que você não estava conseguindo se conectar com aquilo que traz aquele amor, que acende a sua potência, que te liga com o seu potencial infinito, exatamente falando sobre a energia do portal, 8 do 8. Então, é sobre aquele relacionamento que não estava agregando, ou sobre aquele trabalho que não estava somando, em que você sabe do seu potencial, você sabe que você pode desenvolver muito mais, que você tem uma inteligência muito maior do que aquele trabalho. Gente, isso é muito sério falar sobre isso, tá? Porque às vezes você está num trabalho e você sabe que a sua... Assim, falando sobre Aristóteles, saber-se é o início de toda a sabedoria, ok? Então, assim, partindo desse princípio, cada um de nós sabe sobre si, ok? Então, cada um de nós sabe onde estão as suas qualidades, as suas potencialidades. E aqui, gente, vocês estão numa frequência com uma conexão muito forte de inteligência aguçada. Então, assim, é aquele pensamento rápido, é aquela solução rápida para as questões. Às vezes é sobre família, então, assim, você resolve as coisas de forma muito rápida, você tem aquela visão, assim como a águia, você tem aquela visão de cima, você consegue encontrar soluções onde ninguém está vendo, se é no trabalho, da mesma forma. Então, às vezes, a gente está ali fazendo exercendo uma profissão que às vezes não faz o menor sentido. Você fala assim, nossa, eu tenho uma inteligência que eu poderia estar sendo muito mais, né? Poderia estar servindo melhor, sendo mais bem utilizada se eu estivesse fazendo outra coisa. Eu estou dizendo que todo mundo deve virar terapeuta, todo mundo deve virar tarólogo? Não, não é isso. Mas estou dizendo para você olhar para as suas potencialidades, porque vocês, neste momento, estão vibrando nessa capacidade intelectual e falando sobre inteligência,
A gente tem a raiz etimológica da palavra inteligência, vem de intelegere. E o que significa intelegere? É saber escolher dentre infinitas possibilidades, aquela que é a melhor para mim. E vocês escolhem, porque aqui existe esse crescimento, existe essa abundância, existe esse florescimento e não só isso. A prova de que aquilo que você visualizou, aquilo que você escolheu mediante um pensamento assertivo, correto, reto, alinhado àquilo que te dá ânimo, que te dá tchatcha, que te dá tesão na vida, traz este resultado positivo. Tá bom, meus queridos? Então, para alguns de vocês, vai ser apenas na questão financeira, trazendo dinheiro, realização, potencial de compra, com toda certeza. Para alguns de vocês vai ser um mix de ambas as coisas, pode ser que seja esse poder de compra aliado também a um bem-estar maior, com certeza mais felicidade por estar vivendo com quem se ama, vivendo com quem te coloca para cima, vivendo com quem enxerga a sua luz, tá bom, meus queridos? E falando sobre isso, vem essa energia então de libertação, tá bom, meus queridos? E conectando vocês também ao lado de pessoas que vão erguer a taça por você. Eu gosto muito dessa energia de pensar, vou até mostrar para vocês também essa carta aqui. Quando a gente se une a pessoas que vibram por nós, mesmo que hajam diferenças de opiniões e tudo mais, mas pessoas que vibram sobre o nosso, né, vibram mediante o nosso sucesso, vibram mediante as nossas conquistas. Então aqui é um momento favorável para vocês estarem se conectando com essas pessoas positivas. Caminhe ao lado de pessoas que enxergam a sua luz e você com certeza vai mais longe. A nossa luz brilha mais. Eu sempre falo isso para vocês. A gente tem um mantra que a gente está fazendo ao longo do ano de 2025. Eu já vou fazer o primeiro mantra com vocês da leitura, mas é o nosso mantra anual, né? Então, esse mantra, ele vem exatamente para que a gente possa se unir em força, em luz, em amor. Porque eu sempre falo isso, que juntos a nossa luz brilha mais forte, e juntos a gente vai ao longe assim. Não é mesmo, meus queridos? Então, procure neste momento da sua vida estar também, por nós estarmos num ano de regência 9, estar ao lado de pessoas que enxergam a sua luz. Aquelas que são como uma sombra na sua vida, né? Aquelas que são como algo nocivo, algo negativo, talvez que manipulam, talvez que seduzem, mas não de uma forma prazerosa, seduzem de uma forma a querer de você apenas, né, por interesse, por querer te usar, por querer extrair de você a sua potencialidade, você deixa ir, delimita, coloca assim como esse bastão e estas geometrias, coloque um campo, uma barreira, um espaço onde você vai atuar mediante apenas com essas pessoas que somam, aquelas que não ficam para trás. Esse ano também fala sobre isso, tá bom, meus queridos? Então aqui nós estamos falando sobre encontros, pessoas queridas, pessoas que podem estar aí somando, ajudando você até a fazer essa escolha, tá bom, meus queridos? Pessoas que vão te colocar para cima, aquele encontro com aquele bolinho de fubá, com um cafezinho, aquele exemplo que eu sempre dou para vocês, super válido. Se alguém chamar você para fazer isso, vá com toda alegria, isso vai ser bom, também vai ajudar você a espairecer. Lembra sempre que quando nós estamos num momento de definir certas coisas nas nossas vidas que são muito importantes, tá? Existem as escolhas que são triviais do dia a dia. Vou levantar, vou fazer o que primeiro? Vou escovar os dentes, vou me alongar, o que eu vou fazer? Né? Essas escolhas não são tão impactantes, impactam, mas não são tão impactantes assim. São importantes? São, mas não tem um peso de uma escolha como, por exemplo, que trabalho que eu vou ficar, né? Essa nova proposta que surgiu ou que eu já tenho, que eu já estou há anos ali, entende? Então, assim, é outro tipo de escolha e que vai ter as suas consequências, mediante o que a gente escolher, positivo ou não, né? Aqui para vocês me mostra que a escolha ela é muito positiva, porque traz um resultado muito positivo, tá? Mas são pessoas que você vai poder comunicar, que você vai poder falar, de repente aquilo que você estava pensando, elucubrando, e principalmente a paz é o solo fértil, de onde tudo prospera
e floresce nas nossas vidas. Então é importante que a paz mental seja uma prioridade para que você possa escolher de forma precisa, de forma discernida, de forma deliberada. Tá bom, meus queridos? E obtendo todo esse sucesso, toda essa realização que tem aqui para vocês. Eu quero aproveitar então essa energia lindíssima dessa leitura e quero fazer com vocês o primeiro mantra dessa vossa leitura, que é aquele print energético, né? Aquela impressão energética da vossa leitura e que serve para que vocês possam levar aí para as vossas vidas. Tá bom, meus queridos? E aproveitem aí para usar este mantra, principalmente por conta da energia aqui, né, deste dia, deste portal. Aproveite para usar este mantra neste dia especial, portal 8/8. Então, o mantra para a vossa leitura do signo de Sagitário é o seguinte: eu estou em sintonia com a prosperidade. Eu estou em sintonia com a prosperidade. E eu decreto, está feito. E assim é. Yes! Um mantra lindo, alegre, poderoso, forte, especialmente para vocês. Tá bom, meus queridos? Então, se você sintoniza com a energia desta leitura, da frequência deste portal maravilhoso, escreva aqui embaixo nos comentários e ative esta energia na sua vida, levando todo esse potencial de colheita, de florescimento, de sucesso, de realização, tá bom, meus queridos? Escreva aqui embaixo nessa intenção. Quando você for escrever, presta bem atenção se você está escrevendo direitinho para vibrar na energia exata, precisa do mantra que eu estou fazendo com vocês. Ele tem um propósito de estar sendo realizado neste momento da leitura e da forma como está sendo feito, tá bom? E faça com toda a intenção, como se tudo aquilo que você realmente deseja esteja agora, nesse exato momento, florescendo no jardim das vossas vidas. Então, eu estou em sintonia com a prosperidade. Tá bom, meus queridos? E assim é. Linda essa mensagem para vocês. Eu quero tirar mais uma mensagem aqui. Olha só que interessante. Aqui me traz uma confirmação muito importante. Olha. Olha só o que tá aqui no fundo do deck, tá? No fundo do deck. E eu vou tirar para vocês as cartas que eu falei que eu ia mostrar. Aqui vem o nosso oráculo. Eu quero mostrar para vocês duas representações aqui. Esse deck, aliás, todos os decks que eu estou utilizando aqui nessa vossa leitura estão aqui na descrição do vídeo, tá? Tem aqui na descrição do vídeo. E tem aqui fixado no primeiro comentário, logo aqui embaixo, tá bom, meus queridos? Caso vocês queiram saber qual é o material que eu estou utilizando, os decks que eu estou utilizando aqui. Esse deck é uma versão tradicional, tá? Com o desenho de Pamela Colman, e é uma versão diferente, então eu vou deixar aqui embaixo para vocês. E todo o meu material, toda a minha coleção, meus queridos, vocês podem encontrar lá no meu site. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, também fixado, tá bom? Também fixado aqui embaixo no primeiro comentário e aparece aqui embaixo no rodapé deste vídeo, tá bom, meus queridos? Caso vocês queiram visitar, conhecer quais são os decks que eu utilizo, também tem livros, sugestões de livros que trazem assuntos pertinentes a questões que eu levanto aqui com vocês nas leituras, tá bom, meus queridos? Dá uma olhadinha lá no site, visite o site, com certeza você vai achar muita coisa legal e também vai saber um pouquinho mais sobre o nosso mantra Luz, nosso mantra para 2025 e também um pouquinho mais sobre mim, caso você queira saber quem é Anne Marques, que faz as leituras aqui do canal O Equinócio Tarô, dá uma olhadinha lá. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá, vou tirar uma mensagem para vocês com este oráculo e aí já explico todas as demais cartas que eu tirei para vocês. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Sagitário. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal,
o Equinócio Tarô. A você que está chegando, seja super bem-vindo. Gratidão também aos nossos membros que apoiam aqui o nosso trabalho. Gratidão a todos vocês por todo esse carinho maravilhoso. Estejam certos que chega aqui sim no meu coração, no coração de toda a minha equipe, como um forte abraço de luz, meus queridos. E é por isso que eu sempre desejo, sempre emano para vocês as infinitas bênçãos da luz crística de ouro, envolvendo cada um de vocês, iluminando o vosso caminhar, iluminando o jardim das vossas vidas, aqui, agora e por todo sempre. E assim é. Vamos lá. Quais são as chaves douradas da nossa terra, da nossa querida Mãe Gaia, para os queridos regidos sob o signo de Sagitário? Essa carta é grossinha? Deixa eu ver se eu não estou tirando mais. Engraçado, parece que tem luz aqui. Não. Fundo do deck. Olha que lindo, gente! A ponte do arco-íris. Isso aqui, gente, é um recado. Não, e olha só que lindinho, porque tá combinando, tem umas pintinhas aqui, e tá combinando com a toalha. Olha, que coisa mais linda, gente. Falo pra vocês que nada é por acaso. Vamos lá, eu já falo pra vocês dessas cartas. Então aqui eu tirei essas duas cartas aqui como confirmações. E realmente, meus queridos, aqui aparece, tá? Uma pessoa e mostra para mim, confirma que sempre que a gente está querendo fazer uma mudança, situações são colocadas nas nossas vidas, porque realmente é para a gente ponderar entre uma coisa e outra e poder sair, né, da zona de conforto e alavancar, avançar, progredir, faz parte. Então, muitas vezes, essas questões são colocadas nas nossas vidas, essas questões, né, de decidir sobre alguma coisa, sobre uma determinada pessoa, sobre um determinado trabalho, enfim. Às vezes não é sobre outras coisas, mas às vezes é sobre, de repente, algo que você queira fazer por você. Então vamos supor, como que eu posso organizar melhor o meu dia? Esse ano fala muito sobre isso, esse ano fala muito sobre self-care, fala muito sobre autocuidado. Então são práticas que às vezes você pode estar colocando no seu dia, incluindo hábitos que vão te trazer, com toda certeza, mais bem-estar. Então, eu poderia estar fazendo aquilo, não vai ter mais esse poderia, você vai fazer, porque você quer isso para você, porque você quer se sentir melhor, porque você quer se sentir com mais energia, com mais disposição. Então, às vezes não é só sobre questões, né, do mundo exterior, mas sim do mundo interior, de mudanças que a gente vai promover dentro de nós mesmos para que a gente possa viver da forma como a gente imagina. Porque muitas vezes nós vamos imaginar uma coisa, mas a realidade vai ser completamente outra. Então é importante trazer através da força do pensamento. Trazer isso, ter isso firme no pensamento, olha a visão da águia ali, mas também ter a força para, olha que lindo, enraizar. Então essas duas cartas elas me mostram, primeiro, essa pessoa que é o motivo de fazer com que você às vezes fique se sentindo como se fosse um fardo, como se fosse uma situação pesarosa, porque é uma pessoa que não segura a língua dentro da boca. Então é aquela pessoa que às vezes fala dos seus planos para as outras pessoas, que não são essas. Então sai colocando a sua vida num ventilador, entende? Sai falando todos os seus planos, todos os seus ideais. E às vezes, gente, não é legal sair falando. É legal falar sim para aquelas pessoas que a gente sabe que a gente pode contar, e são aquelas pessoinhas que você conta numa mão, e olha lá, né? Mas enquanto não enraizou, não é legal falar. Então, às vezes, pode ser sobre aquela pessoa, de repente, no trabalho, que é aquela pessoa que, sabe, fala pelos cotovelos, fala o que não deve, inventa uma mentirinha aqui, uma mentirinha aqui. Então, isso vai começando a saturar. Vai começando, sabe, aquela coisa vai ficando pesada, vai ficando, e você vai vendo que é aquela pessoa que não tá somando na sua vida. Ou às vezes deixa o espaço
com uma energia densa, com uma energia pesada, fica uma coisa desagradável. E aí, gente, quando começa a interferir na nossa energia vital, quando a gente começa a perceber que você já não levanta mais com aquela disposição, com aquele ânimo para ir lá fazer o que você tem que fazer. Quando você começa a perceber que não está legal, é o momento de, é o momento de decidir, sabe? De fazer assim como este rei aqui, né? Decidir. Aqui é o arquétipo que eu estou me referindo, ok? Então, assim, delimitar e ponto de virada, ponto culminante, assim como a energia do número 9 deste ano, tá bom, meus queridos? Então, essas duas cartas, elas vêm realmente trazendo para mim o real motivo do porquê que essa escolha, ela deve ser feita e como que vocês estão se sentindo. Então, assim, já não tem mais aquela disposição, já não tem mais aquela energia, já não tem mais aquele chat, aquela disposição. Então, é realmente a hora de fazer uma escolha por você, fazer uma escolha que realmente te traga a paz mental. Tá bom, meus queridos? E aqui, olha, só para a gente falar sobre essas duas representações, então aqui a gente tem esse deck, ele vai trazer, como eu falei para vocês, tá? Apenas para ilustrar. Então, trazendo para vocês dois tipos de desenhos diferentes, mas para deixar a leitura mais completa, vocês sabem que eu sempre faço as leituras de uma forma que fique muito fácil de vocês compreenderem o que está sendo transmitido aqui, e sempre com total profissionalismo, respeito e amor pelas vossas vidas. Então, quando eu falo da diferença da espada, é para que vocês possam ver aqui um desenho de Pamela Colman Smith, tá bom? Então, para que vocês possam ver a diferença, tá? Nessa questão da espada que está apontada para baixo, ou seja, eu delimitei, é agora ou nunca, agora vai, entende? Então, assim, aquele ponto de virada está determinado, está fadado, você deliberou, decidiu, e agora só vai estabelecer os seus movimentos na vida mediante o que você tem dentro dos seus pensamentos, que devem estar fluindo em paz, em harmonia. Tá bom, meus queridos? E aqui a gente tem mais pássaros para vocês. Lembrando que os pássaros são os portadores das boas novas, das boas vibrações, das boas energias, e prova disso está aqui, né? Realmente um movimento que é feito de forma totalmente independente, de forma autônoma, é você no caminho da sua vida, como diz... esqueci o nome dele, gente, meu Deus do céu. Não é Da Vinci? Esqueci o nome dele, mas enfim, eu vou colocar aqui. Nossa, eu sempre falo dele, eu esqueci o nome dele. Que fazia as peças de teatro. William Shakespeare. Oh, my goodness, gratidão, William Shakespeare, que veio agora, que ele falava assim, o destino não está nas estrelas, o destino, está nas nossas mãos, tá bom, meus queridos? E é muito verdade isso, tá? Então aqui só para mostrar para vocês essa questão do desenho, e aqui, olha, eu gosto muito dessa representação de Pamela, que traz essas três pessoas erguendo a taça. Eu gosto muito dessa energia, porque quando eu criei o canal para isso, para que eu fosse um pilar de sustentação, erguendo a minha taça de amor, de bons pensamentos, de boas energias, de boas mensagens, de mensagens lúcidas, mensagens que são voltadas para a reflexão, mensagens que edificam, que agregam, que possam chegar no seu coração, te trazendo melhor, como um sopro suave, assim como as libélulas, né? Como um sopro suave de luz, amor, esperança, fé renovada. Então eu me vejo como um pilar também de sustentação neste momento das vossas vidas, ajudando através desta leitura que venha para somar. Tá bom, meus queridos? Então, gosto muito dessa representação e trouxe aqui só para mostrar para vocês que vocês não estão sozinhos. Muitas vezes a gente pode pensar assim, Yane, mas não tenho essas pessoas, não vejo essas pessoas com quem contar neste momento. Não tem problema, você tem a mim, você tem a toda a nossa comunidade, nós somos uma comunidade de luz, de amor, de força, de união, de carinho, de respeito, tá bom, meus queridos? E você tem também todos os seres de luz,
mestres ascensos, seres dourados do nosso Sol central, enfim, mestres, guias com quem você se conecta, anjos que estão aí também erguendo a sua ancestralidade, que estão aí sustentando você para que você faça as melhores escolhas, não é mesmo, meus queridos? Então aqui trouxe essas duas energias para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o que veio. Olha o que veio aqui. Oh my God. Olha, eu falo para vocês, olha isso, gente, meu Deus, começou. Olha, eu falo para vocês que é incrível, né? É incrível, gente. Quem acompanha as leituras do canal sabe que isso sempre acontece. Para você que está chegando, você vai ver isso agora e você vai ver isso sempre, porque em todas as minhas leituras sempre acontece isso. Sempre acontece essa sincronicidade mágica, abençoada do divino, de Deus. Para mim isso é obra divina, porque sempre vai acontecer isso. Olha, uma nuvem se conecta aqui, a nuvem se conecta aqui. Então são cartas, desenhos diferentes que vão se conectar, as mensagens se conectam, às vezes é o oráculo que vem trazendo exatamente o que eu já tinha falado, os números que reforçam. Então assim, todo esse movimento divino, né, sempre acontece aqui. E quem fica até o final sempre vê isso acontecendo, chega naquele ponto ápice, né, no clímax da leitura. Gente, estou muito feliz. Ó, vou começar exatamente com essa carta aqui, falando sobre a imaginação. Então, energia do número 18, que ó, vai dar exatamente a frequência do número 9. Então, imaginou, materializou. E isso é muito importante falar, porque às vezes, se a gente se conecta por isso que é importante ter essa paz mental. Por quê? Porque se eu fico nutrindo um pensamento que é como um turbilhão, um pensamento negativo, por isso que trabalho com vocês com os mantras têm fundamento nas minhas leituras, eles estão aqui por uma razão de ser, com embasamento em todos os meus estudos, em toda a experiência que eu tenho com isso e dentre outras coisas também, né? Mas a gente precisa partir de uma paz interior. E a paz mental é um dos primeiros passos para que a gente possa ter escolhas assertivas, para que a gente possa dar um direcionamento nas nossas vidas que nos conecte à alegria, à felicidade, à simplicidade das coisas que não necessariamente estão arraigadas, relacionadas ao dinheiro, mas é essa paz, sabe? Saber que você está ali fazendo o seu trabalho, usando a sua inteligência, manifestando os seus dons, sem aquela pessoa ali, por exemplo, atrapalhando, né? Sem aquele grilhão no seu pé te arrastando, te puxando para trás, ou aquela pessoa que olha para você e você sabe que ela está fofocando de você, por onde quer que você vá, tá lá aquela pessoa que fofoca aqui e ali. Gente, isso é horroroso, né? Então vamos lá. Imaginação pulsando aí na frequência do 18, que vai resultar na energia do número 9. Então, se dê a permissão de sonhar diariamente. Olha que lindo. A sua imaginação é o portal para manifestar a vida que você deseja. Totalmente, gente, totalmente. E olha, falando sobre manifestação, manifesta a ação, ainda mais num dia como hoje, num dia de um portal que fala sobre nós manifestarmos os nossos sonhos, os nossos ideais. Não é lindo isso? Eu abri a vossa leitura falando sobre isso e chegamos aí, né, nesse momento da leitura e a carta vem para confirmar exatamente o que eu falei. Então, assim, realmente é muita, mas muita sincronicidade. Então, se permita imaginar. Quando nós estamos no campo da imaginação, não significa que já tomamos a decisão, mas estamos pensando sobre, ok? E se conectar com aquilo que você deseja ver, criar raízes, florescer na sua vida. Então vamos supor que seja sobre aquele trabalho que não está legal, que você sabe que você pode ser muito mais dentro daquele trabalho, que você pode ganhar mais, mas não está legal, né? É um ambiente negativo, um ambiente que tem fofoca, um ambiente que tem manipulação, que tem às vezes aquela frequência, às vezes partindo de uns e outros, autoritária, né? E aí você se vê submissa, você se vê submisso. Então, assim, às vezes é dentro de um relacionamento. Então, imagine um outro cenário. E aí, ao imaginar este outro cenário,
você está abrindo um portal para manifestar. E a partir do momento em que você começar a dar os passos mediante aquilo que você deseja se ver, né, cumprir, você vai então se alinhando cada vez mais a isso. E o resultado para mim é muito positivo. Vocês realmente manifestam. Vamos aproveitar essa energia que fala, a sua imaginação é um portal para manifestar a vida que você deseja. Vamos fazer um mantra falando sobre isso? Eu manifesto a vida que eu desejo. Eu manifesto a vida que eu desejo. E eu decreto, está feito e assim é. Tá bom, meus queridos? É exatamente essa energia aqui, ó, né? Me traz muito essa sintonia com a espada de Excalibur, fincada na rocha. Então, é o meu pensamento que se materializa. Eu manifesto a vida que eu desejo. Como isso? Através das minhas ações. Essas ações vêm de onde? Lembra do que eu falei? Duas coisas alinhadas? Primeiro, pensamento que deve estar alinhado àquilo que me traz alegria, aquilo que me traz tchatcha. Eu não fico mais pensando, mas e se? E se? Eu não fico nessa indecisão. Eu tomo uma atitude, mas eu já passei da fase do planejamento, né? O planejamento aqui se faz necessário. Tá bom, meus queridos? Linda essa mensagem. Aqui, energia do número 9, aqui, energia do número 12, que vai se transformar na energia do número 3. Olha que lindo para vocês. A ponte do arco-íris. Olha que lindo. Abrace a sua unicidade para preencher os espaços que existem na sua vida. Fortalecer, né, as conexões e trazer unidade e harmonia para aqueles que estão ao seu redor. Perfeito, tá? Então é sobre isso, aqui sobre essa questão dos espaços. Então é sobre criar novas conexões, né? Construir pontes, estabelecer pontes. Então é sobre isso, sabe? Não ficar olhando e falando, mas eu gostaria de estar vivendo uma outra realidade. Crie essa realidade. Vá atrás daquilo que te aproxime. Então é a mudança de é uma mudança de hábito, até o nome do filme, né? Dos de hábito, é ótimo esse filme. É uma mudança de hábito. Mude. Quando? Agora, a partir de agora, né? É uma mudança que você tem que fazer mediante um relacionamento, mediante alguém que está na sua vida. Às vezes não é só sobre relacionamento de romance, mas é sobre alguém que você sabe que é uma presença que drena suas forças. Então mude com relação a essa pessoa, né? Crie pontes com quem realmente vai somar, com quem realmente vai fazer o seu coração ficar leve. Crie pontes com essas pessoas, com outras não. E dessa forma você vai criando harmonia e unidade àqueles que estão ao seu redor. Agora, uma coisa me chama muita atenção: abrace a sua unicidade. Todos nós somos únicos, somos especiais. Por isso que quando eu falo para vocês, Anne, todos temos que ser terapeutas para estar contribuindo para o novo mundo que a gente deseja? Claro que não. É a nossa existência. É o fato de nós existirmos. É a nossa elegância do ser que faz a diferença, ok? Não é a profissão que nos faz. Também ajuda, mas não é só. Entende? Então, assim, uma pessoa que muda dentro de si um hábito que estava sendo ruim na sua vida, obviamente, ela vai se tornar um ser humano melhor e, consequentemente, vai contribuir para um florescimento, um bem-estar geral. Porque vai ser uma pessoa vibrando, olha a paz mental, vibrando dentro de uma energia muito melhor. E nós não imaginamos o poder que nós lançamos através do nosso campo áurico vibracional, as energias que nós estamos vibrando. Aqui vem forte para vocês a energia do pensamento. Por isso que eu faço com vocês um mantra anual, que é para que a gente possa colocar como primeiro ponto, a primeira escolha do dia, seja uma escolha voltada para que a gente possa se iluminar, assim como essa carta linda, iluminar o nosso mundo.
Então é sobre a performance, é sobre a nossa existência neste mundo, de nós nos certificarmos, como já dizia Cícero, de que nós estamos sendo um fator que soma, que agrega, que se torna positivo na vida daqueles de quem nós participamos. Exatamente isso, tá? Então essa ponte para que você perceba, e aqui essa parte que fala, perceba os espaços, olha que lindo, gente, combinando com a toalha, perceba os espaços, abraça a sua unicidade para que você perceba os espaços que precisam ser preenchidos na sua vida. Então, isso tem muito a ver com aquela vontade de querer fazer algo e ficar só nesse e não acessar. Também tem como outro fato importante a questão desse ano falar sobre pontos culminantes. Então, é sobre aquele marco, é delimitar quem vem com você, quem corre com você, quem faz parte do seu reino, quem fica e quem vai, quem pesa e quem é leve. Entende? É sobre isso. Aqui, falei para vocês, né? Então, 18, 9, 12 vai dar o 3 e aqui o 5. Essas explicações sobre os números, gente, essa carta aqui traz uma mensagem essas explicações sobre os números da leitura, falei aqui sobre a energia do 9, que é a energia que está regendo o nosso ano de 2025, é um ano 9. Nós temos aqui o 5 para vocês, nós temos a energia do 2. Então essas explicações todas que eu falo para vocês sobre a energia dos números está na vossa leitura anual, tá? Então vou deixar aqui, gente, o card para vocês, tá? Da vossa leitura anual, ele está aqui na sua playlist, ó, Sagitário 2025. Você clica nessa playlist, ou então você procura lá no canal Playlists, vai lá em Playlist Sagitário 2025. E lá tem o primeiro vídeo que aparece. A gente já arrumou lá, toda a minha equipe organizou para vocês. O primeiro vídeo que aparece é o vídeo da leitura anual, para ficar bem fácil na busca. Depois, os outros são das leituras que eu fiz para vocês no decorrer deste ano. Inclusive, se você perdeu alguma, dá uma olhadinha lá, veja se você não tem alguma, né, que você não assistiu. Tá bom? Aproveita que vai vir final de semana aí, maratona, tá bom, meus queridos? Então assistam essa leitura anual, tem informações importantes lá, bem como práticas de ativações energéticas, além dos mantras que você pode fazer juntamente com essa leitura. Tá bom, meus queridos? Principalmente nesse sentido de paz interior, nossa, sensacional, tá? Super ajuda, tá bom? Um desejo ardente, olha isso. Alinhe os seus desejos ardentes com o seu eu e o seu propósito elevado. Aqui é sobre o eu, não egóico aqui, tá me fugindo a palavra, mas não é o eu, não é o movimento egoísta, entende? É no movimento altruísta, digamos assim. E aos seus propósitos elevados. É perfeito. É perfeito com o que eu falei. Desta forma, o universo será recíproco, trazendo, gente, olha o que está escrito aqui, trazendo um preenchimento inimaginável para a sua vida. Resultado? Colheita. É ou não é? Que coisa mais linda! E o mantra, o primeiro que a gente fez foi: eu estou em sintonia com a prosperidade. Não é perfeito isso, gente? Maravilhoso, né? Então, é muito sobre isso. É a vontade de não mais ficar querendo e ficar pensando em viver tal coisa, em fazer tal coisa, mas é se movimentar na direção, aquilo que eu falei, do tesão, do tchatcha, da vontade, mas... Eu não estou falando sobre, por exemplo, mas aquela outra pessoa me dá mais tesão, então eu vou ficar com aquela pessoa. Não é isso. É escolher mediante o seu coração pulsar. Não é passional, ok? Não é passional, tá bom? Então a gente precisa deixar isso muito certo para vocês, tá? Então assim, aquilo me dá um sorriso no rosto. Aquilo realmente acende a minha luz. Eu me sinto
melhor, eu me sinto mais disposta, me sinto mais disposto, enfim, né? Então alinhar isso ao meu propósito, que não é voltado ao meu ego, é voltado ao movimento altruísta, ou seja, eu sei que eu estou me tornando, independentemente se é trabalho, se é relacionamento, se sou eu comigo mesma, comigo mesmo, mas eu estou me tornando uma pessoa cada vez melhor, estou me alinhando aos princípios da unicidade. E dessa forma, a minha vida melhora totalmente, totalmente, não é? E o universo ecoa na mesma medida. Isso são leis cósmicas universais, inclusive falando sobre o universo ser mental, né? Então, para quem gosta destes assuntos referentes ao Kybalion, as leis do Kybalion, né? Tem livro lá no site falando sobre isso. São coisas que eu sempre levanto aqui nas leituras. Então, entendendo os mecanismos da vida, entendendo que aquilo que nós estamos gerando no nosso campo mental vai acabar sendo refletido nas nossas vidas. Pode ser de uma forma muito positiva, como é o vosso caso, e pode ser de uma forma negativa, tá? Então, o que vocês estão fazendo é exatamente isso, materializar a vida que vocês desejam. O resultado, o universo traz um preenchimento inimaginável. E aqui vem uma energia tríplice para vocês. E falando também sobre energia, aquele déficit energético daquela situação que estava exaurindo, que estava drenando o seu, né, a sua energia, aqui a sua luz volta, né? Aqui a energia do Ti, do Chacha, que volta com tudo para vocês, tá bom, meus queridos? Gente, que leitura é essa, né? Muita, mas muita perfeição. Vamos lá, eu vou tirar uma mensagem para vocês com um oráculo que eu gosto bastante, que traz mensagens de Arcanjo Metatron. O que mais os queridos regidos sob o signo de Sagitário precisam saber para este momento das vossas vidas? Uma mensagem de Arcanjo Metatron para os queridos regidos sob o signo de Sagitário. O que mais eles precisam saber para este momento? Aqui, gente, nós temos também, eu falei para vocês a energia do 2, do 5, do 9. Nós temos aqui, gente, números mágicos de ativação para vocês, tá? Então, mais uma confirmação para mim de que sim, vocês estão na direção da vida dos vossos sonhos, da vida que vocês sim desejam manifestar, desejam viver, desejam saborear. Lindo, linda essa energia. E falando também sobre essa questão da colheita, é muito interessante quando a gente pensa num vaso de flores, né? Então, às vezes a gente tem lá aquele vasinho de flor que, veio florido, bonitinho, tá, não sei o quê, e aí que a planta não floresce nunca mais. Quem de nós nunca passou por isso? E aí o que acontece? A plantinha não vai. E aí, aqui vem uma frequência para vocês de que essa decisão, ela é tão assertiva, ela é tão correta, é tão pontual, tão pensada, planejada, arquitetada, enfim, sentida também, que essa colheita, ela perpetua. Aqui tem uma energia que conecta vocês também ao nosso próximo ano. Então, nós estamos falando de colher agora com possibilidades disso, né, crescer, expandir e você desfrutar de mais e mais, assim como essa carta trouxe também, né, um preenchimento inimaginável. Então, isso também me traz essa confirmação de que essa colheita não é só por hora, isso segue para o próximo ano, tá bom, meus queridos? Vamos lá. Uma mensagem de Arcanjo Metatron para os queridos regidos sob o signo de Sagitário. Nossa, gente, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, mas tá demais essa leitura. Eu falo, quem fica no fim, colhe. Olha só. Eu vou embaralhar porque eu tenho que ler isso aqui no final. Eu vou embaralhar, eu quero tirar uma mensagem com esse deck aqui para vocês, que traz mensagens do sussurros da vossa alma, Sagitário. Em que a alma dos queridos regidos sob o signo de Sagitário está sussurrando para eles neste momento das vossas vidas?
Quais são as mensagens? Quais são os recados? Que linda essa leitura para vocês. Eu manifesto a vida que eu desejo. Sempre que você for fazer os mantras, afirme com muita veracidade, com muita energia, exatamente como o fator da escolha. Lançamento bem reto e todo o seu coração entregue ali. A energia de Anahata Chakra, né? Estou falando. Vamos lá. O que a alma dos queridos, regidos sob o signo de Sagitário, está sussurrando para eles neste momento? Vamos lá. Nossa Senhora, meu Deus. Ai, olha o que veio aqui, gente. Eu falo para vocês, está demais. É muita sincronicidade nessa leitura. Olha, desejo e desejo ardente. Perfeito, né? Bom, vamos lá. Vamos ver o que veio aqui. Olha que lindo. Nossa, eu falei... Gente, olha, tô falando que quem fica no final vê... Não dá para fugir diante dos fatos, né, gente? O que é fato é fato. Olha, acabei de falar sobre a energia de Anahata Chakra e vem esse verde lindo, verde esmeralda. Que lindo! Então aqui vem essa energia do verde para vocês e vem essa energia de a cura do coração, né? E aqui me traz exatamente sobre essa paz interior, né? O nosso chakra cardíaco, vou usar aqui essa referência, nosso chakra cardíaco, ele está no meio do caminho. Que meio do caminho, Anne? Nós temos 3 chakras que vêm para baixo, num sentido de aterramento, tá? Não é porque é para baixo é ruim, para cima é bom, tem nada a ver isso, tá? Eu estou dizendo com relação ao posicionamento. Então, nós temos chakra cardíaco, depois temos o plexo solar, Swadhisthana, e na base da coluna, fazendo o aterramento, nós temos o Muladhara Chakra, chakra raiz, que é como se a pessoa tivesse sentado, exatamente aquela parte onde a gente senta. Depois, do Anahata para cima, nós temos mais 3. Então, temos 7 chakras neste corpo, neste traje terráqueo-espacial, ok? Aí temos depois outros que estão no corpo etérico. Então, nós temos laríngeo, Ágnia, que é no ponto entre as sobrancelhas, dito como terceiro olho, e chakra da coroa. Tá? Então, o chakra cardíaco, ele está no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Se, parafraseando o grande poeta, se a gente abre esse espaço, a vida flui e tudo floresce. Exatamente. Então, entende por que a paz é o solo fértil? Porque se nós estamos em paz com as nossas paixões, com os nossos amores, com aquilo que acende a nossa luz, as 2 cartas aqui com os olhinhos fechados. Então, se nós estamos em paz, as nossas decisões, a nossa cabeça, digamos assim, né, vai funcionar melhor. E vamos fluir na direção daquilo que é melhor para nós, com toda certeza, tá? Aqui também, gente, usem verde nas vossas roupas, usem verde nos vossos acessórios, tá? Se você quiser usar, de repente, cristais nesses tons, tá bom, meus queridos? Fiquem aí livres, tá? Para trabalharem com essas cores. Veio aqui na leitura e isso vai ser muito legal para vocês, tá? Então aqui, eu vou deixar essa carta para falar por último, para a gente finalizar essa leitura com chave de ouro, mas aqui me chama muito a atenção essa energia do desejo. Então isso tem a ver com esse movimento de não ficar desejando, mas viver aquilo que você deseja. Por que você vai se contentar com menos daquilo que você merece? Será que não dá para criar um caminho em que você possa viver de acordo com aquilo que a sua alma... Não é um desejo físico, é um desejo de alma, é um desejo de essência, é um desejo de propósito, entende? Então, assim, será que não dá para criar um caminho? E é muito sobre isso, né? A gente criar um caminho que esteja alinhado a quem nós somos, à nossa alma, a nossa chama viva do nosso Sagrado Coração, entende? Esse desejo aqui, é sobre esse desejo.
Então, são vocês criando isso e aterrando. Então, aqui, quando eu falei sobre aquelas pessoas que a gente sabe que a gente pode contar, que não vão estragar com a nossa semeadura, porque não vão emanar uma energia negativa, você pode falar com toda certeza. Agora, enquanto as coisas ainda não criaram raízes bem consolidadas, não está aterrado de forma precisa, né? Não é o momento de falar. Tá bom, meus queridos? Então aqui vem esse recado importante para vocês também. E importante falar também que aqui vem a energia de um dragão. E sempre que um dragão vem numa leitura, ele vem trazendo um questionamento muito importante, tá? O dragão, ele vai trabalhar com os 5 elementos. Vai trabalhar com o ar, a terra, o fogo e a água. Tá? E vai trabalhar com a quinta essência também. Então, é importante, na verdade não, os 4 elementos, né? Desculpa, quinto elemento. Ai, que coisa, 5 elementos. E ele sempre traz uma mensagem, ele sempre traz um questionamento muito importante que ele diz assim, e aí eu vou fazer para vocês como se fosse o dragão perguntando para vocês, tá? Ele fala assim, Sagitário, você está pronto para viver uma vida extraordinária? Tá? Então esse é o questionamento que ele fala, né? E aqui, com certeza, vocês estão super prontos. Olha a mensagem final para vocês, né? Aqui veio de novo, né, a energia 39 aqui para vocês. Veio de novo a energia do 12, que já tinha vindo aqui, né? E aqui o número 47. E aqui falando sobre as bênçãos e os agradecimentos. E aqui vem um símbolo, né, que traz essa representação de fartura, de abundância, que é exatamente a colheita, gente. Exatamente a colheita. E diz assim, um universo abundante. Eu abri a vossa leitura falando sobre isso. Eu abri a vossa leitura falando sobre possibilidades infinitas. Falei sobre a energia do número 8. Aqui nós temos a frequência do número 11, trazendo uma energia de Mestre Saint-Germain, Lord Melquisedeque, essa energia do Lilás também vibrando forte. Eu tinha falado sobre a energia da paz mental, então se conecta também à frequência do chakra da coroa. Então é sobre aquele momento de purificar, de transmutar qualquer tipo de energia densa, de energia nociva, de energia negativa que poderia estar atrasando o seu desenvolvimento ou impedindo você de viver uma vida extraordinária, assim como a mensagem do dragão, não é, meus queridos? E aqui esse elemento da cornucópia trazendo exatamente essa frequência de muita abundância, de muita prosperidade, de muitas riquezas, de uma colheita para vocês, muito abençoada, mediante esta manifestação. Aquilo que nós plantamos é aquilo que nós vamos colher. Lembre-se sempre que você pertence a este universo abundante. A tudo dai graças, meus queridos, e com certeza muito mais lhe será acrescentado. Lembra deste retorno, né? Lembra daquilo que você faz e o universo traz um preenchimento. Que lindo isso, gente! Inimaginável para as vossas vidas. Então, meus queridos, vocês estão mais do que prontos para viver uma vida extraordinária. Yes! Sagitário, que leitura linda, que leitura profunda para pessoas profundas. Estou muito feliz de poder entregar esta mensagem para você do signo de Sagitário. E Sagitário, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. Convido você carinhosamente a visitar, conheça o nosso site. Aparece aqui embaixo na descrição deste vídeo, tem também fixado no primeiro comentário logo aqui embaixo e o endereço aparece aqui agora para vocês no rodapé deste vídeo. E é www.oequinociotarot.com.br. Eu vejo você também lá no nosso site. Sagitário,
Nunca, nunca, nunca se esqueça, porque eu já ia me esquecer, gente, o nosso mantra para o ano de 2025. Vamos fazer juntos? Para você que já conhece, escreve aqui. E para você que ainda não sabe, vem fazer junto comigo, porque ele faz parte de um projeto de luz para o ano de 2025. E é o seguinte, eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas, eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. E eu decreto, está feito. E assim é. Tá bom, meus queridos? Que lindo, antes tarde do que nunca, não é, meus queridos? Então façam este mantra todos os dias de manhã e dá uma olhadinha lá no site para você entender um pouquinho mais sobre a missão, o propósito que existe por detrás deste mantra. Eu conto com você, tá bom, meus queridos? Yes! E assim é. Eu sou Anne Marques e desejo a você, Sagitário, as infinitas bênçãos da luz crística de ouro nas vossas jornadas, aqui, agora e por todo o sempre. E assim é. Eu vejo você na sua próxima leitura, Sagitário. Até breve. Tchau, tchau!